O perdão de José, uma jornada de provação e fé. Olá e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, convido você a embarcar comigo em uma das narrativas mais tocantes da Bíblia. Uma história que atravessa gerações e continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A história de José. Imagine ser traído por aqueles que deveriam te proteger, vendido como escravo e jogado em uma terra estrangeira, enfrentando desafios que colocariam qualquer um à prova. Mas, em vez de sucumbir ao ódio ou à desesperança, José escolheu confiar em Deus e acreditar que havia um propósito maior em cada provação. Esta história é um exemplo poderoso de como o perdão e a fé podem transformar tragédias em triunfos. Ao longo deste vídeo, você verá como a determinação de José e sua capacidade de enxergar além das adversidades o levaram a se tornar uma das figuras mais importantes do Egito e como ele, com o coração cheio de compaixão, escolheu perdoar aqueles que o traíram. É uma lição de vida que vai muito além de uma história bíblica. É uma mensagem de esperança para todos nós. Então, se você quer continuar aprendendo com histórias tão inspiradoras como esta, aproveite para dar aquele like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos juntos explorar essa jornada emocionante e cheia de lições para a vida. José era o penúltimo filho de Jacó, nascido de sua amada esposa Raquel. Desde pequeno, destacou-se entre os irmãos por sua bondade, inteligência e pelo amor especial que seu pai lhe dedicava. Jacó o tratava com um carinho evidente, dando-lhe presentes e proteção que não oferecia aos outros. O mais notável desses presentes foi uma túnica colorida, símbolo de seu afeto singular. A túnica, feita com cores vibrantes e finas, era muito mais do que uma peça de roupa, era um símbolo de preferência e, para os irmãos de José, um lembrete constante de sua inferioridade. A inveja crescia em seus corações. José, ainda jovem, começou a ter sonhos, que pareciam carregar um significado maior. Em um desses sonhos, ele viu feixes de trigo no campo. O seu feixe ficou em pé, enquanto os dos irmãos se curvavam diante dele. Quando contou o sonho à família, os irmãos ficaram furiosos, interpretando como uma expressão de arrogância. "Você acha que governará sobre nós?" perguntaram eles com desprezo. Outro sonho agravou ainda mais o ressentimento. José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvarem diante dele. Até Jacó, que guardava suas palavras com atenção, ficou intrigado e o repreendeu. "Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos diante de você?" Os irmãos de José, consumidos pela inveja, começaram a alimentar pensamentos sombrios. Um dia, enquanto cuidavam dos rebanhos longe de casa, Jacó pediu a José que fosse até eles para ver como estavam. Quando avistaram José se aproximando, tramaram contra ele. "Lá vem o sonhador", disseram uns aos outros. "Vamos matá-lo e jogá-lo em uma cisterna. Diremos que uma fera o devorou e veremos o que será dos seus sonhos." Rubem, o irmão mais velho, tentou intervir, sugerindo que o jogassem na cisterna, mas sem tirar sua vida, planejando resgatá-lo mais tarde. Quando José chegou, os irmãos o atacaram, arrancaram sua túnica especial e o jogaram em uma cisterna vazia. Enquanto discutiam o que fazer em seguida, avistaram uma caravana de mercadores ismaelitas a caminho do Egito. Judá sugeriu que o vendessem como escravo, argumentando que isso seria melhor do que matá-lo. Os irmãos concordaram, e José foi vendido por 20 moedas de prata. Eles pegaram a túnica de José, mancharam-na com sangue de cabra, e a levaram ao pai. Jacó, ao ver a túnica ensanguentada, concluiu que seu filho havia sido devorado por um animal selvagem. Em seu luto, rasgou suas vestes e se recusou a ser consolado. Enquanto isso, José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo em meio à adversidade, José se destacou por sua integridade e habilidade. Deus estava com ele e tudo o que fazia prosperava. Potifar, reconhecendo isso, o colocou como administrador de toda a sua casa. Sob a supervisão de José, os negócios e a vida doméstica de Potifar floresceram. No entanto, a esposa de Potifar começou a cobiçar José. Ela tentou seduzi-lo repetidamente, mas ele sempre recusou. "Meu senhor confiou tudo a mim, exceto você, porque é a sua esposa. Como poderia eu cometer tal maldade e pecar contra Deus?" Apesar de suas recusas, ela o acusou falsamente de tentar assediá-la. Enfurecido, Potifar mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, José manteve sua fé em Deus. Ele logo ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável pelos outros prisioneiros.
Nesse período, 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, foram presos. Ambos tiveram sonhos misteriosos e pediram a ajuda de José para interpretá-los. Com a sabedoria de Deus, José revelou que o copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado. As interpretações se provaram corretas, mas o copeiro, a retornar ao serviço, esqueceu-se de José. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, 7 vacas gordas saíam do Nilo, seguidas por 7 vacas magras que devoravam as gordas. No segundo sonho, 7 espigas cheias e saudáveis eram consumidas por 7 espigas mirradas. Nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e mencionou suas habilidades ao faraó. José foi chamado à presença do faraó. Ele explicou que os sonhos previam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome severa. Além disso, sugeriu que o faraó nomeasse alguém para gerenciar os recursos durante os anos de abundância, a fim de preparar o país para os anos de escassez. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e o nomeou governador de todo o Egito, dando-lhe autoridade sobre todas as terras, exceto o próprio trono. José, então com 30 anos, começou a administrar o plano de armazenar grãos durante os anos de fartura. Quando a fome chegou, não apenas o Egito, mas também as terras vizinhas sentiram seu impacto e pessoas de toda parte vinham buscar alimento. Entre os que sofreram com a fome estavam Jacó e sua família em Canaã. Quando os mantimentos acabaram, Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar grãos. Ao chegarem, os irmãos de José foram conduzidos até ele. Embora o reconhecessem como o poderoso governador do Egito, não perceberam que era José. Ele, por sua vez, os reconheceu imediatamente, mas decidiu não revelar sua identidade. Em vez disso, os acusou de serem espiões. Os irmãos negaram e explicaram que eram filhos de um mesmo homem, mencionando o pai idoso e o irmão mais novo, Benjamim, que ficaram em casa. José usou essa informação para testá-los. Ele manteve Simeão como refém e exigiu que trouxessem Benjamim para provar sua honestidade. Os irmãos voltaram para casa e relataram tudo a Jacó, que inicialmente se recusou a deixar Benjamim partir. No entanto, a fome persistiu e, eventualmente, Jacó cedeu. Ele enviou Benjamim com os irmãos, junto com presentes e dinheiro adicional para tentar aplacar o governador. Quando José viu Benjamim, ficou profundamente emocionado. Ele organizou um banquete para os irmãos, mas continuou com os testes. Instruindo seus servos, ordenou que colocassem seu cálice de prata no saco de grãos de Benjamim. Após a partida deles, os servos foram enviados atrás do grupo, acusando-os de roubo. O cálice foi encontrado com Benjamim e os irmãos foram levados de volta. José declarou que Benjamim deveria permanecer como escravo, mas os outros irmãos, especialmente Judá, imploraram por misericórdia. Judá ofereceu-se para tomar o lugar de Benjamim, explicando que o pai não suportaria perder o filho mais novo. Essa demonstração de arrependimento e sacrifício tocou profundamente José. Não conseguindo mais conter suas emoções, José ordenou que todos saíssem da sala, exceto seus irmãos. Chorando, ele revelou sua identidade. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Não tenham medo, pois foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Os irmãos ficaram atônitos e temerosos, mas José os tranquilizou, afirmando que tudo o que havia acontecido fazia parte do plano divino. Ele os abraçou e pediu que trouxessem Jacó e toda a família ao Egito. Quando Jacó soube que José estava vivo, mal podia acreditar. Ele partiu com toda a família para o Egito, onde foi recebido com alegria. A família foi estabelecida na região de Gósen, onde prosperaram. Jacó viveu seus últimos anos em paz e, antes de morrer, abençoou seus filhos e pediu para ser enterrado em Canaã. Após sua morte, os irmãos temeram que José buscasse vingança, mas ele os assegurou de seu perdão. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para salvar muitas vidas. A história de José é uma prova do poder do perdão, da soberania de Deus e da importância de confiar em seus planos, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Chegamos ao final dessa incrível jornada pela história de José, um exemplo poderoso de fé, perseverança e o impacto transformador do perdão. Sua trajetória nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis,
Deus pode estar trabalhando em nossos caminhos de formas que não entendemos no momento, mas que sempre trazem um propósito maior. Espero que essa história tenha tocado seu coração e inspirado você a enxergar os desafios da vida com mais fé e esperança. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar acompanhando histórias como essa, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber nossas próximas publicações. Muito obrigado por assistir e até a próxima!